Paz seja com vocês, Dião 523. Boa noite, influentes. Estamos com mais um podcast e com uma convidada mais que especial. Melissa Mota, coordenadora de FIPAS. Oi, gente. Paz seja convosco. Tudo bem? Melissa. Tudo bem, você? Bem, graças a Deus. Melissa, eu sempre peço para a galera começar se apresentando. Quem é a Melissa? Pergunta difícil. Deixa eu começar fácil. A gente sempre tem esperança, né? Bom, a Melissa, eu acho que ela é uma jovem de 22 anos, bem apaixonada por Cristo, pelo que Ele está fazendo, que tem desejo, assim, de servir naquilo que for possível e que ama Deus, ama gatos, ama a sua família, música, fono. É só isso. Eu já começo a me sentir velho. Eu sempre falo assim, que as nossas paixões, elas meio que são aquilo que nos movem, né? Então, acho que uma boa forma de responder vocês é falando sobre o que me move hoje. Então vamos lá. Melissa, filha de pastores. Sim. Você hoje é pastora. Estou me tornando, estou estudando. E isso vem de você ou veio de uma influência ou de uma obrigação? Como que vem? Hoje você é coordenadora do FIPAS, de Filhos de Pastores. Uhum. Queria que você falasse se a dificuldade de ser filho de pastor ou não tem dificuldade em ser filho de pastor. Tem muitas. Tem muitas. Quem me vê hoje, eu acho que nem imagina a Melissa que eu era, 4, 5 anos atrás, não muito tempo mesmo. Eu sempre tive certeza de que eu queria Deus na minha vida, isso nunca foi uma dúvida. Porque eu tive experiências com Deus ao longo da minha infância que foram muito reais, muito fortes. Então, isso não me preocupava, assim, quero seguir a Deus ou não quero, vou ser crente ou não. Isso sempre foi uma certeza para mim, porque Cristo sempre esteve lá, assim, com a presença dele de uma forma muito real. Mas em relação à chamada a ministério, eu tive muitas travas mesmo. E a chegar assim num ponto de que se você me perguntasse, fizesse essa mesma pergunta, você é pastora, 4, 5 anos atrás, eu te responderia, tá amarrado, não quero. Eu respondia assim na lata, claro que eu pensava, para ver, né, também como a gente tem as coisas dentro da gente e não percebe, mas eu até buscava ter discernimento de quais seriam as pessoas para quem eu poderia falar o tá amarrado ou não. Eu sabia que se fosse uma pessoa assim, recém na fé, nova, que tivesse começado na hora, eu não falaria tá amarrado. Nossa, mas por quê? né, porque gera isso. Mas se fosse uma pessoa assim, que nem vocês, que eu já sei que tá firme na fé, eu falaria tranquilamente, tá amarrado, não quero. Porque eu tinha muito essa trava, sabe? Eu queria Deus, mas eu não queria o altar. Então, durante muito tempo, isso foi uma coisa que me pegou. Mas é aquilo, o altar, ele te escolhe. Então, não tem muito o que você fazer, pra onde você fugir. É simplesmente aquilo que você é. Então, chega uma hora que isso te persegue ao ponto de você não conseguir mais se segurar. Me lembra até aquela passagem de Jeremias, que ele fala que a palavra de Deus para ele era como fogo consumindo. Eu acho que é mais ou menos a ideia. Eu entendo Jeremias, porque chegou num ponto que eu sentia isso, e aí Deus colocou isso no meu coração e foi me curando de feridas passadas. Mas ser filho de pastor não é fácil, e todo filho de pastor que vocês conhecem, que se torna pastor, vocês podem ter certeza que não é por obrigação. Porque não existe obrigação que faça uma pessoa seguir um chamado, seguir diante do altar. Porque a quantidade de cobranças são muito maior. Luta aí atrás de luta. Você é do louvor também. Você fala assim, você prefere mensagem, pregação ou louvor? Ministrando, eu prefiro a mensagem. Porque eu acho que é mais fácil de você estar 100% presente. Eu falo que no louvor, às vezes é muito fácil você se deslumbrar ou você se desligar. E você só cantar, sabe? Porque muitas vezes, cara, você tá entrando automático, assim, de tipo, eu sempre fiz isso a minha vida inteira, já cantei essa música trocentas vezes.
já é decorado, já é ensaiado. Então é muito fácil você entrar numa rotina. Essa é uma das minhas maiores preocupações até em relação ao louvor. Porque a gente sempre precisa parar e se perguntar, o que eu tô cantando? Eu realmente quero dizer o que eu tô cantando? Isso é muito sério. Porque às vezes são só palavras vazias, é uma canção, é uma coisa bonita, e aí entra até na palavra de Deus, né? Esse povo me louva com seus lábios, mas o seu coração tá longe de mim. Então, eu acho que ministrar a palavra é mais fácil, porque você tá 100% ali. Não tem pra onde você correr. Mas em termos assim de preferência, eu acho que no fundo eu acabo preferindo o louvor. É algo etéreo, né? Tipo assim, não vai passar. Vai chegar uma hora que ninguém mais vai precisar pregar. No céu não vai ter nenhum pregador. Todo mundo ali vai estar vendo a Cristo. Agora no céu vai ter adoradores. Então eu acho que isso fala mais forte no meu coração. Aí sim, ó, já vai ter uns cortes bonitos. Deixa eu ver o que eu posso te perguntar. Sobre a sua profissão, vamos falar um pouquinho. Tudo bem. Você é fono, tem outro nome, né? Fonoaudióloga. Isso, Acertei? acertou. Por que você escolheu essa profissão? Eu também vejo muita mão de Deus nessa profissão. Eu gosto muito de música, sempre gostei. Queria poder trabalhar com isso de alguma forma. Mas eu não sabia como. Então eu comecei a pesquisar. Eu gostava bastante de ver produção musical e tal. E eu sou muito fã da Gabriela Rocha, tipo, muito mesmo. E aí eu comecei a seguir o produtor dela, e através do produtor dela, eu descobri a fono dela, que é a Simone Paulino, que é pastora também numa igreja em São Paulo. E eu comecei a olhar, assim, uns vídeos no Instagram dela, e tinha umas imagens, assim, de prega vocal, e ela explicava, e eu olhei assim, eu falei, puxa, é isso que eu quero fazer. Só que eu nem imaginava, assim, que a fono era muito maior, porque hoje a gente trabalha com habilitação, reabilitação, aprimoramento. Você pode trabalhar desde o bebê até o idoso, você pode trabalhar com várias áreas, assim, que são lindas. Claro que para mim a área mais bonita sempre vai ser voz, que é a área que eu mais amo. Mas é uma profissão muito linda e que me dá a oportunidade também de cuidar de pessoas. Eu acho que servir pessoas, cuidar de pessoas é algo que está muito ligado a mim, a pessoa que eu sou. Então, ter uma profissão que me permite fazer isso hoje e cuidar de comunicação, cuidar de voz, dar voz para as pessoas, é uma coisa que me alegra muito. Isso é uma coisa que você não vê a pessoa tendo esse cuidado diário, como uma diabetes ou uma outra coisa assim. Você Sim. vai no extremo da sua voz, até onde ela conseguir, e quando ela não consegue, você tem que ir mais um pouco ainda além. Mas não tem um cuidado, você não tem... Eu vejo você com o canudinho lá, fazendo o Laxvox. Mas você vê pouco esse cuidado. Hoje você vê muito cantor que já perdeu a voz. Sim, sim. E, cara, eu falo que quanto mais a gente estuda, mais a gente também vai se aprofundando em Deus. Quando eu comecei a estudar mesmo sobre a produção da voz, como a nossa voz é produzida, tudo isso me deixou, assim, maravilhada. No seminário Expansão que nós tivemos da Comec no ano passado, acho que foi ano passado. Foi ano passado. Eu tive a oportunidade de estar falando sobre isso. E, assim, eu assisti um pouco da palestra. Deus, ele falou muito forte no meu coração sobre a criação e sobre a voz. Porque a gente, às vezes, não para pensar o impacto que a nossa voz tem. Né? Se você for parar para pensar, Deus ele podia ter criado as coisas de diversas formas. Ele poderia ter feito um estalo de mão, ele poderia ter estendido a mão, ele poderia ter olhado e tudo traria a existência, porque ele é Deus e ele é todo poderoso. Mas Deus ele escolheu chamar à existência aquilo que não existia através da sua voz. Ele começa fazendo isso. O som é algo muito poderoso. Eu falo que o som ele é extremamente profético quando ele é bem aplicado dentro da palavra de Deus. E aí a Bíblia ela dá pra gente vários momentos disso. Se você for parar assim pra pensar, Deus ele fala assim, haja luz. E houve luz. E a Bíblia também vai dizer, João vai dizer, olha, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus no princípio. Então, João ele vai falando também sobre esse verbo que claramente é Cristo e que estava presente na criação e que era a luz dos homens. Então, nesse haja luz, eu creio que Deus, naquele momento, já estava fazendo até com que houvesse cruz. Haja luz e houve cruz também. Porque foi o outro momento também que a gente tem na história de
trevas profundas que foi durante a crucificação de Jesus. Então eu acho que Gênesis, o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, tem muita coisa para ensinar pra gente. E voz, som, tem algo muito ligado àquilo que é profético, aquilo que vem de Deus e está no coração de Deus, porque é uma forma especial que Deus ele resolveu se manifestar. E a forma como Deus se manifesta nas nossas vidas sempre vai importar mais do que tudo. Eu gostei disso do haja luz e haja cruz. Porque é tudo ligado, já foi tudo, vamos falar predestinado. Corta aí depois. Planejado. Sim, planejado. Deus ele já sabia de todas as coisas, né? Já foi tudo planejado. E o haja cruz, e o haja luz e haja cruz é trazer a existência que não existe. Exatamente. E a salvação era algo que não a gente não existia, mas a salvação existia pra gente. Deus já sabia que nós cairíamos, que nós seríamos falhos e pecadores. Então, eu creio que naquele momento Deus já tinha dentro do seu coração o desejo de entregar o seu filho por nós. Então, a luz do mundo, que é o Senhor Jesus, naquele momento houve, né? Eu acho isso muito lindo, muito precioso, juro pra vocês. Eu acho que é uma coisa assim... Estudar a fono me ajudou muito a entender muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Por exemplo, na criação, eu acho lindo, maravilhoso, que de todas as coisas, Deus ele vai trazendo a existência por meio da sua voz. Mas o ser humano, ele pega e ele molda, ele forma. E isso é muito lindo. E quando eu estava estudando sobre voz, né, uma das coisas que a gente fala sempre é que a nossa voz ela não é só produzida na garganta, né? A gente tem o ar que vem dos nossos pulmões, passa, faz a prega vocal vibrar, sobe, e toda essa cabeça assim que a gente tem é como se fosse uma caixa de ressonância, que nem a caixa de ressonância do violão. E a gente só tem a voz que a gente tem porque a gente tem a cabeça que a gente tem. Se tivesse a possibilidade de, sei lá, desparafusar a cabeça do Rick e colocar a cabeça dela, a voz já seria totalmente diferente, entendeu? Por questões de ressonância. E é por isso até que a gente tem a tendência de ter uma voz parecida com pessoas da nossa família. Porque por dentro a gente também é parecido. Olha que legal. Descoberta. Interessante, não é? Então, quando eu paro para pensar que Deus ele nos moldou, e a Bíblia vai falar no Salmo 139 que nós fomos entretecidos por Deus. Ainda quando ninguém nos conhecia, Ele nos entreteceu, Ele nos fez, Ele nos moldou. Deus, Ele sonhou com a sua voz. A voz que você usa hoje para adorar a Deus foi uma voz planejada por Ele. Porque Ele te deu a cabeça que você tem. Entendeu? Então, essas coisas assim me fizeram ver a vida de uma outra forma. A vida, pra mim, se tornou outra coisa. E até o ministério, né? Uma coisa viu? E como que faz assim? Você tem 22 anos hoje. Sim. E como faz assim? Cristão, faculdade, geralmente é aquela tumulto na cabeça, tudo novo, coisa nova. E como se manter cristão? Que nem você tá falando, eu tava estudando sobre a voz, mas você já tava pensando nas coisas de Deus, no agir de Deus. No ministério, como faz pra não perder o foco? Porque é tudo novo. É tudo novo. Cara, eu acho que se esbarra um pouco até na pregação do retiro desse ano, que eu tava falando sobre identidade. Essa foi uma palavra, na verdade, que Deus ele não me deu inicialmente no retiro. Deus ele me deu essa palavra para eu pregar na Aliança Bíblica Universitária, quando eu tava na universidade. E foi, assim, uma mensagem que eu não queria. Juro pra vocês, eu não queria pregar aquilo em lugar nenhum. Porque eu queria muito fazer amigos cristãos na faculdade. Era, tipo assim, uma coisa que eu queria. Porque eu achava que era uma coisa que me manteria, assim, mais perto. Mais focada. Eu não tinha medo de me perder. Isso é algo que, assim, eu não tinha dúvidas. Porque eu acho que também, quando Deus, ele te marca e você recebe o Espírito Santo... As coisas mudam pra você, sabe? Não ter Deus não é uma opção. Nunca foi uma opção na minha vida. Falar assim, Melissa, quem seria você sem Deus? Eu não sei. Não existe. Não existe Melissa sem Deus. Não existe Melissa sem Cristo. Não tem. Eu realmente não sei quem eu seria. Do que eu gostaria? O que eu faria da vida? Qual seria a minha personalidade? Eu não sei. Porque ele moldou tudo, ele fez tudo. Ele esteve sempre comigo. Então, nunca foi uma coisa assim que me preocupasse me perder. O que me preocupava era não ter tempo. Me preocupava não dar prioridade, perder tempo, não poder estar perto do ministério e servindo como eu gosto de servir.
Então isso me preocupava. E eu queria muito ter amigos cristãos para eu poder servir também. Então eu não queria pregar a palavra que Deus me deu no dia. Eu me lembro que me convidaram e eu falei assim, poxa vida, o que eu vou falar? Era tipo uma célula dentro da faculdade? Era como uma célula dentro da faculdade. Mas no comecinho da faculdade já? No começo da faculdade já tinha. Eu entrei no 2º ano, são 4 anos de fono, então eu entrei assim meio que na metade. Foi quando eu descobri que tinha. Antes disso, eu cheguei a participar até de um católico, você acredita? Que eu não sabia que era católico, só falavam que era grupo de oração. Aí do nada começaram a puxar um Ave Maria e eu, meu Deus! Meu Deus do céu, onde foi que eu me meti? Eu só queria orar. Mas enfim, né? A gente... Você fez USC? Eu fiz USP. USP. E lá a pressão, eu acho que é um pouco maior nesse sentido. Universidade, assim, pública costuma ser mais... Não sei, mais progressista. Acho que é uma boa palavra para usar, mas progressista. E aí, quando Deus ele me deu essa palavra sobre identidade, para quem não ouviu, é melhor eu falar, né? Melhor eu explicar. Eu estava orando e Deus ele me deu uma palavra sobre Daniel e os seus amigos na Babilônia. A Bíblia, ela conta que a Babilônia não escolheu qualquer jovem para ir para a Babilônia e servir a Babilônia. Não, eles escolheram os melhores jovens. Eles escolheram os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais sábios. E quando você entra na faculdade, existe essa coisa, sabe? De aquela coisa assim, putz, passei. Lá eles vendiam pra gente assim, você tá na melhor do Brasil. Aquela coisa pra te deslumbrar mesmo. E é muito difícil, às vezes, você não se deslumbrar com isso. E é como você falou, vem muita coisa nova. Então, algumas coisas foram muito específicas até na palavra de Deus para mim, porque a Bíblia conta também que eles deram um novo nome para Daniel e seus amigos, tanto que Sadraque, Mesaque e Abidnego, ninguém conhece o nome direitinho deles, certinho, que é o nome deles em hebraico, né? As pessoas conhecem eles pelos nomes que eles eram chamados na época. Daniel, por exemplo, recebeu o nome de Beltesazar. E se você for olhar, cara, os significados, eu acho que eu tenho até anotado. Eu acho que eu tenho até anotado, porque são significados assim muito diferentes daquilo que Deus tinha para eles. E eles eram versados assim numa nova língua, eles foram versados novos nomes. E é muito o que acontece com a gente na universidade também. Porque você entra lá, por exemplo, na minha, eles dão apelidos pra gente. Tipo, apelidos que tenham a ver com uma família. Eles meio que te adotam. Porque calouro é bicho, né? Sim. Eles chamam de bicho e bichete. Então, eles te adotam como se você fosse um bichinho mesmo. E aí, você pertence àquela família e você recebe um novo nome. Então, assim, até isso correspondia exatamente na palavra. Meu nome, por exemplo, era Baby, de Johnson's Baby. A minha família era a família do shampoo. Então, eu tinha a Live de Palmolive, tinha Pantene, tinha Niele, tinha várias coisas. E quando você chega, todo mundo só te chama naquele nome. Você recebe até uma plaquinha para você carregar, como assim, uma prenda assim, dos bichos, um trote, para você só ser chamado por aquele novo nome. Então, para muitas pessoas, até a oportunidade de criar uma nova identidade. Então, isso que eu ia falar. Você puxando da Bíblia, você vai perdendo a sua identidade e você vai criando uma nova. Exatamente. Eles criam pra gente uma nova identidade. Nossa, gente, essa Bíblia, Se você não ela é achar- minha. a gente- Achei. Tá vendo? Achei. Tô passando vergonha. Gente, eu juro que eu leio a Bíblia. Daniel significa Deus é meu juiz. Beltesazar significa príncipe de Baal, que era Nossa, o oposto. exatamente o oposto. Então, assim, eles corrompem mesmo. E o mundo lá fora, ele quer corromper a gente. Ele quer ensinar pra gente uma nova língua. E aí, quem lê, entenda. O mundo lá fora, ele quer te dar um novo nome. Ele quer te dar uma nova identidade. Ele quer te dar uma nova cultura. Uma nova postura. Uma nova postura, tudo. E aí, é muito sutil. Às vezes é muito sutil. E algumas pessoas não percebem. Juro pra você, não percebem. Entram em ideologias contrárias à Bíblia, contrárias à palavra de Deus. E é tudo muito sutil. E você tá tão deslumbrado, às vezes, que você não vê. Aos poucos, né? Você nem percebe a hora que você... Exatamente. É o que eu falo. O pessoal acha que a queda ela é uma coisa assim de uma vez. E, na verdade, não. O diabo ele é extremamente paciente. Mais paciente do que muito crente. Porque ele vai semeando aos poucos. Algumas pessoas olham, por exemplo, para Sansão
e acham que Sansão ele caiu porque cortou o cabelo. E na verdade, Sansão ele tinha um voto, que era o voto nazireu, que é um voto até que a minha mãe fez, que era um voto de que ele não cortaria o cabelo, mas isso era apenas parte do voto. Ele não podia tocar em coisas imundas, impuras, como coisas mortas. Ficou na boca do leão. Exatamente. Ele não podia também ser uma pessoa que estava no meio de outras pessoas de outros povos. Pelo voto dele, ele tinha que ser uma pessoa consagrada, santa. Então, assim, o corte do cabelo foi o último voto que ele quebrou. Porque ele vai lá, ele se casa com uma filisteia, ele começa a usar o dom de Deus para benefício próprio. Ele bebe, porque ele não podia beber bebida forte. Ele começa a beber. Ele pega a queixada do jumento, que é um animal que estava morto. Ou seja, ele pega ossos, ele pega restos de um animal, ele usa aquilo para vencer uma batalha. Depois a Bíblia diz que ele bebe água naquela queixada, ou seja, ele se torna ainda mais impuro. A Bíblia diz que no meio do caminho ele encontra um leão, ele mata o leão, ele volta, busca a sua família. Quando ele volta, tem mel no leão. Ele vai lá e ele pega o mel e ele dá para a família dele. Então, assim, a pessoa ela vai caindo aos poucos. Sansão, ele caiu tanto que ele achou doce o que estava na carniça. E a pessoa, conforme ela vai caindo, ela vai achando doce um pecado que é nojento. Você teria coragem de comer uma coisa assim num cadáver? Eu não teria. Fedendo já. Fedendo. Então, assim... E muitas vezes tá comendo. Falou bem, Henrique. Muitas vezes está comendo, entendeu? O pecado, ele é assim. Ele é doce, até amargar. Né? É prazeroso. E na faculdade, como se mantém, assim? Mantendo a fé em Cristo. Que procurou os amigos cristãos. Sim, não encontrei. Não encontrou? Não encontrou? Não encontrei, porque os crentes ficaram muito bravos quando eu preguei essa palavra. Você chegou a pregar. Eu cheguei a pregar essa palavra, e aí nunca mais me convidaram. Juro pra você, teve gente que ficou tipo assim, ela é muito radical, ela é muito legalista, né? Eu sempre sou chamada de radical por aí, então... Mas não era pra ser essa amizade de Deus pra você, então, né? Não era aqueles verdadeiros cristãos. Sim. Eu fiz amizade, assim, com muitos não crentes. Inclusive, alguns que eu achava, assim, que seria terrível. Porque lá, na Fono, a gente tem 40 alunos, mais ou menos. E aí, a partir do 3º ano, eles dividem a gente em 4 grupos de 10. E você só vai conviver com aquelas 10 pessoas, porque quando a gente vai para os atendimentos, os professores assistem os nossos atendimentos. Então, para eles conseguirem acompanhar de perto, eles dividem muito a sala. E aí, no meu grupo, tipo assim, caíram pessoas totalmente diferentes de mim. Enquanto eu era aquela pessoa super conservadora, crente, certinha, tinha gente, tipo assim... Organizada. Mais ou menos. Tinha gente, assim, super diferente de mim, que pensava diferente, que a gente chegou a discutir. Teve debate, por exemplo, sobre aborto. Eu fui uma das houveram 2 pessoas numa sala de 40. A minha sala era a sala que mais tinham crentes. E somente eu e mais uma colega católica defendemos a vida. E dentro daquele debate, eu tive que me posicionar contra uma das pessoas com quem eu estaria, assim, todos os dias, dividindo pacientes. E o clima ficou tenso. No começo foi muito, muito solitário até. Mas Deus, ele foi tão bom que com o passar do tempo as pessoas foram vendo que não era legalismo da minha parte, não era que eu era radical ou hipócrita. Porque isso é uma coisa que muitas pessoas lá fora, elas têm essa impressão. De que, tipo assim, você defende uma coisa, mas por trás você faz outra. Sim. E quando começam a ver em você Cristo, quando começam a ver em você que você é fiel mesmo aos seus princípios, as pessoas começam a entender. Então foi assim. E hoje, assim, eu tenho muitas amizades muito preciosas que eu guardo do fundo do meu coração. Inclusive de pessoas que pensam muito diferente de mim. E que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, eu continuo orando, continuo testemunhando de Cristo. E no momento certo eu creio que Deus vai converter. Mas que na época, assim, foi difícil. E faz parte. Mas Cristo, ele é o melhor amigo, né? Cristo, ele, na verdade, ele é o único amigo. Ele é aquele que não deixa, que não vai embora. Porque todas as pessoas da nossa vida, em algum momento, elas vão embora. Ou nos decepcionam ou falham. Porque todo mundo é humano.
Né? E todo mundo que é humano tem falha, tem defeito, em algum momento pode te decepcionar. Nós mesmos nos decepcionamos. E tem aquela questão, né? Ninguém é eterno. Nenhum de nós aqui é eterno. Todos nós somos mortais. Então, embora a nossa alma seja eterna, nem todas as pessoas que estão conosco vão estar conosco para sempre. Então, chega uma hora que você só tem Deus. Deus é a única pessoa com quem você pode contar. Ele é o único que não vai te deixar. Ele é o único que não vai te abandonar. E quando você recebe o Espírito Santo dentro de você, isso se torna uma certeza de que Ele vai estar com você. Então, houveram momentos na faculdade em que eu me senti, sim, muito sozinha. Porque eu queria amizades cristãs e Deus me deu pessoas que são ótimas, maravilhosas, mas que não eram crentes como eu. Mas Ele estava lá comigo. E isso faz a diferença. Já tiveram vezes de eu estar assim no meio de uma aula e Deus falar comigo. Já teve vezes de estarem fazendo um exame em mim, porque lá a gente faz exame uns aos outros. E Deus começar a falar comigo e eu falar, puxa vida, olha só, para tudo. E não consegui nem me concentrar assim no conteúdo em si, porque eu estava ouvindo a voz de Deus falando comigo, Deus estava falando comigo. Então, ter a presença de Deus junto com você o tempo inteiro, eu acho que é o que faz a diferença. Ter o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo tem o selo de Deus. Então, não importa o que vai acontecer na sua faculdade, no seu trabalho, nas suas amizades. Se você tem o Espírito Santo, os frutos começam naturalmente a florescer. Então, não tem como você se afastar. Eu falo que Deus, uma vez que Ele pega, que Ele abraça, que Ele aperta, mesmo, a pessoa não consegue ser a mesma. E a faculdade você não foi embora. Você voltava pra sua casa todos os dias. Você não chegou Eu voltava para casa todos os dias. Você acha que morar fora dificulta mais ainda? Com certeza. Porque muitas pessoas ainda elas se seguram muito por causa dos pais. E aí é um problema que é um pouco mais a fundo, eu falo. Porque às vezes tem muito crente que acha que Deus tem neto. Deus não tem netos. Deus nunca falou que teve netos. Deus, Ele tem filhos e criaturas. Porque nem todo mundo é filho de Deus, que é outra coisa que as pessoas confundem muito. Nós somos filhos de Deus a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício da cruz e que nós somos adotados pelo sangue de Cristo e passamos a fazer parte da família de Deus. Mas nem todo mundo é filho de Deus. Existe aquele ditado, eu mereço porque eu sou filho de Deus. Será? Não. Será? Que notícia aí. Triste notícia, às vezes você é uma criatura de Deus. A pessoa, por exemplo, que ainda não é batizada. Por que a gente fala tanto sobre batismo? Porque o batismo é um símbolo de que você vai morrer para o mundo e você vai nascer de Deus. Você vai nascer uma nova pessoa. É um novo nascimento. E isso marca a pessoa. Então, eu penso que, assim, muitas vezes, muitas pessoas têm muita dificuldade de permanecer porque elas não tiveram a oportunidade mesmo de ter o Espírito Santo, de conhecer. E se você não conhece por você mesmo, em algum momento você vai se perder, cara. Você vai se perder. A sua fé ela não pode estar ligada nos seus pais. Deus não tem netos, Deus ele tem filhos. E se você não é filho, se você não conhece a Deus, se você não tem um encontro com Deus, se você só vive com aquilo que os outros ouviram falar, se você só vive a fé dos seus pais, a fé da sua família, você vai fracassar. Ainda que você continue na igreja. Porque existem muitas pessoas, Jesus ele fala, olha, vai ter muita gente no dia do juízo que vai chegar, olha, mas eu expulsei demônios no seu nome, eu fiz curas no seu nome. E Jesus vai falar o quê? Marta, te conheço. Eu não vos conheço. Então, conhecer a Deus, ser conhecido de Deus, e isso é algo intransferível, ninguém pode fazer por você. Ninguém pode entrar no seu quarto e orar por você, ninguém pode ler a Bíblia por você, ninguém pode conhecer, ter experiências em Cristo sem ser você. E algumas famílias, elas não passam isso também para as pessoas, porque eu creio que também é muito uma questão de testemunho. Eu falo que eu sou muito, muito, muito abençoada por ter os meus pais. Porque os meus pais, eles tiveram muita sabedoria para me criar dentro da palavra de Deus. Nunca foi uma coisa assim, obrigatória, mas também nunca foi uma coisa desleixada, entendeu? E eles sempre fizeram e me deram um exemplo antes. Então, em casa, sempre houveram momentos em que eles estavam lá lendo a Bíblia. E aí você, criança, você vai
vendo, você vai criando esse hábito. Tinha vezes que eles começavam a ler. Meu pai sentava para fazer um esboço. E eu adoro ver ele fazendo esboço de pregação, quando ele faz, porque eu sinto como se eu tivesse com spoiler. É tipo um spoiler, um trailer, sabe? Eu falo, pai, me dá um spoiler do culto de hoje e tal. Então, são privilégios, assim, de FIPAs, né? Esse tipo de coisa. E aí eu cresci vendo isso. Cresci vendo eles terem vida de oração. Eles me levavam muito no monte pra gente orar. E assim, no final, eles sempre falavam assim, 5 minutos sem perder a amizade. E eram 5 minutos que cada um ia para um canto assim do monte, no meio do mato, orar sozinho. E isso desde que eu tinha, 7, 8 anos. Então, crie experiências com seus filhos. Se tiver alguém aqui ouvindo que está criando filhos, crie momentos em que seus filhos conheçam a Cristo, apresente Cristo e seja o exemplo. Porque às vezes as pessoas acham que é assim, ensina o caminho que a criança deve andar. E na verdade a palavra não fala isso. A palavra diz, ensina a criança no caminho. E isso é totalmente diferente de ensinar o caminho. Jesus, ele é o caminho. Você pode ensinar Jesus. Mas se você ensinar em Jesus, quando você está no caminho, quando você está caminhando dentro do caminho, dentro da verdade, dentro da vida, aí o seu filho ele vai naturalmente te seguir. Se pegar na mão e andar junto. É pegar na mão e andar junto. É pegar na mão e andar junto. E aí, quando a família não tem essa cultura de pegar na mão e andar junto, e a igreja é só uma obrigação, sabe? Aquela coisa assim, eu vou pro culto e o culto é só uma obrigação. Eu vou todo domingo e é isso. Infelizmente, a pessoa tá afadada ao fracasso. Chega à faculdade, é que nem a gente estava falando, é que nem Sansão. Na verdade, a pessoa ela já tá caída, ela não conhece a Cristo, mas ela ainda pode ir um pouco para baixo do fundo do poço. Toda vez que alguém vai pra faculdade, o coração já assim, não, tô feliz que você tá indo, mas tem aquela preocupação. Você também é líder de jovens, né? Você fica naquela assim, nossa, e agora? Como vai ser lá? Ainda mais quando eles vão morar, né? Vai morar lá, já meu coração já... Nossa. E assim, é uma pressão muito grande. Vai lá, mas tô aqui, tô orando. É uma pressão muito grande quando você tá lá, pra você concordar com o que tá sendo dito. É uma pressão muito grande. Eu, inclusive, nessa situação assim de debate do aborto, foi tipo assim, uma sala de 40 com 2 pessoas apenas pró-vida. Então você imagina. E um advogado estava mediando a conversa. E a advogada adora meter fogo, né? Sim, mediando. Mediando, assim. Vai lá, pega a faca agora. Então, assim, foi um dia, assim, muito difícil. E depois disso, isso é algo que eu nunca contei nem pros meus colegas. Mas meus pais sabem. Eu recebi solicitação de amizade, assim, de um perfil no Facebook que só tinha postagens pró-aborto, com o nome, assim, Tio Lu, e uma foto, assim, de capeta. E que me mandava, assim, mensagens no Messenger falando eu vou te buscar, eu vou te matar. Então eu recebi ameaças depois de me posicionar. E que só pararam depois que eu falei, eu vou abrir um BO, vou fazer uma denúncia. E assim, a minha vida inteira, na verdade, eu tive que lidar com bullying na escola. Por ser filha de pastor. Essa é uma das coisas que ser filho de pastor é muito difícil. Você fala que você é filho de pastor, tudo muda. Automaticamente. Tipo assim, se você tinha a possibilidade de fazer um amigo, de repente as pessoas já não querem mais. Porque olham diferente. Olham diferente. Os pais influenciaram a criança. Porque os pais influenciaram as crianças. Eu falo que eu sofri muito com intolerância religiosa ao longo da minha infância. E não somente por colegas. Eu sofri isso por professores, eu sofri isso por diretores de escola. Mas foram situações que me moldaram. Uma das maiores experiências que eu já tive com Deus foi num desses momentos. Que eu fui para uma escola em que no primeiro dia... Nossa, que raiva. Tinha uma irmã que era da nossa igreja e que trabalhava na faxina daquela escola. No primeiro dia, o corredor assim, cheio de jovem, cheio de adolescente. Eu tinha o quê? Uns 13 anos. E eu, tipo assim, numa escola totalmente diferente, nova, tentando conhecer, assim, tentando achar minha sala. Do nada, a tia me vira, aponta assim, a filha do pastor! Valeu. Todo mundo virou Parou e me olhou. assim. Todo mundo parou e virou. Você também virou pra trás. Quem? Devia. Eu era muito boba. E aí, assim, depois daquele dia, as coisas ficaram... Depois daquele dia, o primeiro dia de aula, as coisas ficaram muito difíceis pra mim naquele lugar, assim.
Porque já vem o julgamento. Vem um julgamento muito grande. Se você tem, assim, um lápis diferente, é porque o seu pai comprou com o dinheiro do dízimo. Que ódio. Então, assim, era muito difícil. Chegaram a assumir com as minhas coisas. Queimadas só jogavam a bola em mim. Eu juro. Perseguição mesmo. Era bem perseguição mesmo. Só que eu sempre fui muito desbocada. Então eu respondia, sabe? Eu era muito boa, assim, estudava bastante. Então eu ia bem nas matérias. Então eu terminava, assim, as atividades e ficava tirando sarro, sabe? Porque eu também não ia apanhar quieta. Eu não vou me fazer de fingida aqui, fazer a falsa, não. Eu também não ficava quieta, mas teve uma vez até que eu respondi e que eu fui parar na diretoria por isso. E aí, quando a minha mãe chegou para conversar com a diretora falou assim: a sua filha tem que ouvir, ela é crente. Vocês têm que ouvir mesmo, vocês merecem ouvir. Naquele dia foi tipo assim, um caos. Só porque é crente. Só porque é crente. Ela chamou seguranças para tirar a minha mãe da sala e a minha mãe tava, tipo, super calma. Foi um dia que a minha mãe, que quem conhece sabe que ela não é uma pessoa, assim, que leva as coisas de uma forma muito emocionada, não. Mas ela saiu da escola chorando. Eu cheguei a ficar, assim, muito mal psicologicamente, precisar conversar com um psicólogo porque eu queria fazer homeschooling, eu não queria ir pra escola. Mas foi um dos momentos, assim, que Deus me mostrou que vale a pena você sofrer em nome do Evangelho. Porque eu me lembro, essa é uma experiência muito legal que eu tive com Deus. Acho que foi o primeiro momento, assim, que eu tive certeza absoluta de que Ele estava me vendo. Porque eu estava chorando no meu quarto por causa disso. Chorando no meu quarto não, assim, no meu quarto dentro da igreja. Porque na época eu morava na igreja. Pra acabar de criar o contexto, né? E os meus pais estavam no altar, orando. E chorando também a respeito daquilo. Porque foi muito difícil pra gente. A gente não sabia muito bem o que fazer. O que eu faço agora? E Deus, Ele tocou num irmão que não estava a par da situação. Ninguém mais sabia da situação. E esse irmão mandou um áudio pros meus pais, falando assim, em línguas, orando. E o Senhor falou através dele, eu creio nisso. O Senhor falava assim, a menina é minha. E eu vou mostrar pra ela que vale a pena sofrer pelo meu nome. Então, assim, sofri. Mas o que eu ganhei não tem preço. Não se compara. Então, hoje eu não tenho medo de, tipo assim, vai te julgar porque você é crente, porque você não quer fazer aquilo outro. Vale a pena. Não existe uma pessoa que coloque tudo no altar. E quando eu falo tudo, eu não tô falando de dinheiro. Porque colocar dinheiro no altar é muito fácil. Eu já dei um salário inteiro no altar. Eu sei o que é colocar dinheiro no altar. E eu não tenho medo disso. É muito fácil. No mês seguinte você ganha de novo. Difícil é você dar a sua vida. É você dar o seu tudo. É você dar o seu tempo, a sua atenção, a sua devoção, o seu ego. Eu acho que o ego é o que mais pega de você entregar ao Senhor. Então, assim, mas não existe uma pessoa que não entregue tudo no altar e que não receba de Deus muito, muito mais. Deus, Ele me deu muito, muito mais. A gente falando disso de perseguição, hoje vocês acompanharam as Olimpíadas, vocês viram que o auê que tá, né? A gente vai sofrer muito daqui pra frente. E aí não se pode falar de religião nas Olimpíadas, mas eles puderam começar as Olimpíadas com uma mesa totalmente distorcida da Santa Ceia, mexendo, falando do cristianismo, só que quando a menina lá Raíssa Leal fez o em libras, perdeu ponto, ela foi punida, foi penalizada, né? Então é algo que a gente vai ter que arriscar. Ela arriscou a profissão dela, ela arriscou a medalha dela. Exatamente. E a gente tá chegando num ponto que a gente já não pode mais se calar. Que nem você falou, foi 2 pessoas no debate lá que foi contra o aborto. A gente tem que começar a ter ciência que ser cristão não é só ir lá no grupinho com todo mundo e fazer o bonitinho. Vamos orar aqui legalzinho. Hoje você pega muito movimento dentro de faculdade, dentro de escola cristão. Você tem Dudu Pocket, você tem um monte de gente fazendo isso. Só que nem você falou, a gente não tá ali pra quê? Pra falar a verdade, o cristianismo, ou a gente tá ali só pra fazer um social e ser mais um grupinho ali dentro? Tem muita igreja que virou clube hoje em dia.
e eu falo isso com todo o temor do meu coração, de verdade. Deus, ele tem falado muito, muito no meu coração nos últimos tempos, assim, nos últimos anos, a respeito dessa ânsia que a gente tem. Porque às vezes a gente quer encher a igreja e o nosso pensamento não deveria ser encher somente a igreja, devia ser encher o céu. Não adianta a gente só encher uma igreja de pessoas que não vão para o céu. Nós precisamos encher a igreja e transformar essas pessoas dessa igreja em pessoas que vão encher o céu. Exatamente. Porque senão não adianta. E isso fala muito até sobre a forma de atrair as pessoas. Porque hoje em dia as pessoas elas procuram para si aquilo que agrada. A gente está vivendo aquilo que Paulo ele fala para Timóteo. Olha, vai chegar um tempo em que as pessoas não vão mais suportar ouvir a sã doutrina. E elas vão ajuntar para si mestres segundo as suas vontades. Paulo ele fala isso claramente para Timóteo. E eu creio que essa palavra é sobre hoje. Porque nós estamos num tempo em que as pessoas elas criam para si uma versão de Cristo do jeito que elas querem. Né? Nas Olimpíadas o que a gente viu foi a versão deles. É tipo assim, a versão do Jesus legalzão, do Jesus que aceita tudo, do Jesus que passa a mão pro seu pecado de estimação e que tá tudo bem porque Deus é amor. E as pessoas esquecem que Deus ele é amor, mas ele é justiça e ele é santo. Deus, ele é santo. E dentre todas as coisas sobre as quais os anjos podem cantar, eles cantam sobre a santidade de Deus continuamente diante do trono. Diante do trono de Deus, os anjos não estão, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Diante do trono de Deus, os anjos não estão falando isso. Diante do trono do Senhor, existem anjos cantando que Ele é santo. E que Ele é santo significa que Ele é separado. Significa que Ele é íntegro. E isso precisa gerar temor no nosso coração. E inclusive no nosso coração, enquanto pessoas que são cristãs e que atraem outras pessoas para Cristo. Porque o que acontece também é que às vezes a gente fica com medo de falar a verdade, de nos posicionar a respeito da verdade, por medo da reação do outro. De como eles vão pensar da gente. De como eles vão pensar, será que isso daqui vai incomodar? E aí quando você vê pessoas assim que estão deixando de falar aquilo que Deus deseja falar ao seu povo, por medo. Por medo de perder o povo. E isso é muito perigoso. A gente vê que isso, para mim, na verdade, isso é uma coisa que corrompe a adoração verdadeira. Porque leva à idolatria. A idolatria do si mesmo. Se você for observar, a Bíblia fala sobre a divisão de Israel. Israel, durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, Israel se divide em dois. E aí, a parte do norte é comandada por Jeroboão. E Jeroboão, ele começa certo. Ele começa com o pensamento correto. Mas a Bíblia vai dizer depois que ele fica com medo de que quando o povo fosse para Jerusalém, para a casa do Senhor, para adorar, que o seu coração se voltasse para o rei Roboão. E por causa disso, ele decide fazer dentro do seu reino, ele institui para si sacerdotes que não eram levitas, que não eram pessoas da parte de Deus, que não eram aqueles que Deus tinha escolhido. E ele cria ali um altar, uma falsa religião, e ele fala, olha, povo de Israel, esse é o Deus que vocês têm que adorar. Então, Jeroboão, ele era um líder que tinha medo de perder o povo. E por isso ele se corrompeu. Isso é muito pesado, porque a gente precisa pensar, a gente muitas vezes enquanto liderança, vocês enquanto líderes de jovens, o que a gente está fazendo para atrair as pessoas? Nós estamos com medo de perder as pessoas e por causa disso nós estamos sendo infiéis no altar? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, cara. Pelo que a gente tem atraído as pessoas. E não é sobre quantidade, mas sim qualidade, né? Sim, sim. Porque, sinceramente, conforme o tempo vai avançando, cara, vai ficando mais difícil. Hoje em dia, dificilmente você encontra uma pessoa que, assim, nunca ouviu falar de Jesus. Sim. Pelo menos aqui no Brasil. É raro. Agora, procura afastado. Tem um monte. Tem muitos. E o que você mais acha também é gente que passou em tudo que é lugar. Tudo que é lugar. E não encontrou alguém que dissesse o que ela quer. Na maioria das vezes. Tem gente que se acha melhor do que Jesus. E eu vou falar. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou falar. Já que eu tô aqui pra falar, eu vou falar. Tem gente que fala assim, eu não vou na igreja
porque tem gente que faz coisa errada e tal. E não vou passar pano. Tem gente que tá dentro da igreja e erra, e é hipócrita. E com eles Deus vai tratar, porque a igreja é do Senhor. Isso foi algo que eu precisei aprender ao longo da minha trajetória. Porque enquanto filho de pastor, a gente vê muita coisa. A gente vê escândalo, a gente vê a imperfeição das pessoas, e a gente tem que lidar com a ingratidão de muitas pessoas. Porque muitas vezes você ser pastor é você sentir as dores do coração de Deus. Meu pai me falava isso sempre: filha, ser pastor é sentir as dores do coração de Deus. E é ingrato. É ingrato. Aquelas pessoas, assim, teve uma vez que eu cuidei muito de uma jovem, muito. Sabe aquela pessoa que você fala assim, putz, essa daqui vai ser minha flecha. Ela vai mais longe do que eu vou. Ela vai fazer isso, ela vai fazer tal coisa. Já imaginava pregando em congresso, em tudo. Sabe quando você bota aquela expectativa na pessoa? E aí ela teve um problema familiar e ela largou, abandonou. Tudo. Largou tudo e eu fiquei tipo, pai, eu me dediquei tanto, eu fiz tanto por essa pessoa. E meu pai falou, você não fez nada. Cristo morreu por ela. Você só fez a sua obrigação. Você fez sua obrigação. Cristo morreu por ela e ela deu as costas. Então, o que é você? O que ela fez pra você? Ela não fez nada. Mas agora você tá sentindo as dores do coração de um pastor. Ele falou, você tá sentindo as dores do coração de um pastor. Você tá sentindo aquilo que Deus sente quando ele vê o seu filho, por quem ele deu a sua vida, virando as costas e indo embora. Né? Às vezes a gente faz um pouquinho ali. Busquei, fiz alguma coisa, dei uma atençãozinha no WhatsApp. E eu coloco como máximo, né? Eu fiz muito. Eu sou... Eita, como eu sou bom. Psicólogo, quase. Mas é exatamente isso. E o que Jesus fez. E o que Jesus fez. E às vezes a pessoa não liga. E aí, enquanto filha de pastor, eu via muito isso, entendeu? E as pessoas falam muito da gente. Tipo, recentemente surgiram com um boato na minha cidade que a igreja pagou a minha faculdade. Cara, eu estudo uma faculdade pública. Pra quem não sabe, gente, faculdade pública ela é paga com impostos, tá bom? Não tem mensalidade. Eu fui paga pra estudar pela glória e graça de Deus. Deus, ele é tão bom na minha vida que eu tinha bolsa pra estudar. Eu recebi pra estudar. Durante os 4 anos que eu estive na faculdade, eu recebi pra estudar. E aí as pessoas saem falando o que elas querem, entendeu? E tem gente que acredita. Eu aprendi a não ligar, mas tem gente que liga. Então, ao longo do tempo, a gente vai tendo várias decepções e a gente precisa guardar o nosso coração. Porque se for por causa disso, que eu vou falar assim, não vou mais na igreja, eu não vou mais em lugar nenhum. Eu não vou mais no trabalho, eu não vou mais na escola, eu não vou mais na faculdade, eu não vou mais pra casa. Porque todo mundo aqui, em algum momento, briga com alguém dentro de casa. Sejamos realistas, né? Isso acontece. E aí, às vezes, as pessoas elas acham que elas são melhores do que Jesus. Eu vou provar. Porque a pessoa ela entra nesse legalismo de eu sou melhor porque eu não vou na igreja, porque eu não quero ficar perto de hipócritas. Grande hipocrisia da parte da pessoa. Me desculpe falar, mas é hipocrisia. Porque Jesus, ele entra na sinagoga para pregar sobre ele. Detalhe. Ele prega sobre ele. Ninguém melhor para falar sobre ele do que ele mesmo. E decidem que iriam o quê? Apedrejá-lo. Na sinagoga do seu próprio povo. E foi por isso que Jesus falou assim, não vou mais na sinagoga? Não. Se você for continuando nos evangelhos, ele continua indo na sinagoga. Mesmo tendo um monte de fariseu que era hipócrita. Então, assim, falar assim, eu não vou na igreja porque eu não concordo, porque tem gente hipócrita, porque tem gente falsa. Cara, você é melhor do que Jesus? Porque apesar de tudo isso, Jesus ainda ia na sinagoga. E outra, fala que ferro, afia ferro. A gente foi feito para estar em comunhão. A gente foi feito para um fortalecer o outro. Sim. Então, sozinho, eu vou ficar sozinho aqui porque eu não escutei o que eu queria, eu não quero... Ou o escândalo. Exatamente. Gente, é os fins do tempo. É isso. O que não pode deixar o nosso coração se corromper com essas coisas. O nosso coração se abalar com essas coisas. Do homem, a gente pode esperar de tudo. Com certeza. E mais um pouco. Eu falo que eu não confio nem em mim. Não dá pra gente confiar na gente também. Faz um regime, coloca um prato de doce. Eles falam, não vou comer. Na hora que você olha, você já tá com a colher na boca. Um jejum. Esqueceu? Você vai fazer um jejum. Sim. Você vai fazer um jejum. Daqui a pouco você tá lá. Nossa. Já tá lá cuspindo. Deus, me perdoa. Porque a gente não pode confiar na gente. Eu sou verdade. falho, eu sou errado. E como que eu... E muitas vezes a gente... fizeram isso. Eu já espero isso. Exatamente. E também do mesmo jeito que eu espero a graça de Deus.
Exatamente. Que é um favor que não merecemos. Sim. E assim, a pessoa ela precisa escolher, né? Então, Jeroboão, ele teve essa questão assim de trazer as pessoas e de fazer de uma forma que as pessoas gostassem. E é o que a gente vê hoje. As pessoas, elas querem estar num lugar em que elas gostam. E isso gera até uma discussão. Num lugar confortável. Num lugar confortável. Isso gera até uma discussão assim sobre parede preta ou parede branca, que eu estava conversando Nossa, antes. Parede preta ou parede branca? A cor da parede importa? Não deveria. Não deveria. Se importa, porque tem algo errado. Hoje em dia tem gente que, por exemplo, se ela não for num lugar que tem luz, que tem uma parede preta, ela acha que ela não sente a presença de Deus. Mas essa pessoa, ela realmente está sentindo a presença de Deus ou ela está emocionada? Porque no seu quarto vai ter a luz? Vai ter a parede preta? Exatamente. Assim, tem gente, eu vou dar um exemplo aqui muito bobo, tá bom? Tem uma banda que chama Coldplay. Alguém já ouviu alguma música deles? Devem ter ouvido, porque todas as formaturas tocam uma música deles. Juro. Depois pesquisa. Tem gente que vai, assim, nos shows deles e que é aquela coisa assim, luz, música e tal. A pessoa fala, puxa, tive uma experiência transcendental. Transcendi. A pessoa acha que ela teve uma experiência espiritual. Mas o que aconteceu? Ela estava emocionada. Emoção. E tem muita gente emocionada dentro da igreja. Sim. E a emoção passa. E a emoção passa. Qual é a maior diferença entre a emoção e o Espírito Santo? A emoção passou, a segunda-feira volta a ser tudo como era antes. Mas uma vez que uma pessoa teve um encontro com o Espírito Santo, ela nunca mais volta a ser. É o que a gente fala de retiro. A galera sai do retiro e parece que tá pisando no céu. Exatamente. A gente saiu do último congresso lá do estadual. Eu tava até brincando, né? Tinha gente cantando lá na porta, eu não vou embora. E eu pensando, você vai embora sim, vai. Mas eu quero essa animação na segunda. Eu quero essa animação na segunda. Cadê essa animação na hora de você entrar no seu quarto, de você buscar a presença de Deus? Entende? E tem muita gente colocando a expectativa no lugar errado. E achando que as estruturas humanas podem trazer a presença de Deus. E não existe estrutura que vá acomodar a presença de Deus. O que acontece muito é que hoje a gente tem uma galera que é muito imediatista. Então eu quero tudo pra hoje. Que nem você fez a faculdade em 4 anos. 4 anos. É tempo. Muito tempo. Eu repeti 4 vezes o colegial. Dá pra ter feito uma faculdade. Contanto que eu fiquei no primeiro colegial. Não, mas é sério, dá pra mim ter feito uma faculdade. Mas por quê? Porque eu não tinha paciência de estar lá dentro da sala de aula. Mas eu terminei, tá, gente? Voltei, concluí. O Rick é exemplo. Fiz um curso técnico, tá? Terminei. Mas assim, eu não tinha paciência de estar lá dentro. E o meu não ter paciência me atrasou 4 anos. Não, me atrasou 8, porque depois tive que fazer. Não, eu fiz supletivo. Fiz mais 1 ano e meio. Me atrasou 5 anos e meio da minha vida, que eu podia ter feito em 1. Então a gente quer tantas as coisas tão rápido que aconteçam na nossa vida, uma experiência com Deus. Eu quero num dia receber tudo e pregar. Nossa, eu quero pregar igual fulano prega. Mas eu não estudo, eu não leio, eu não busco, não oro. Vou pregar? Não vou. Não vive processo, né? Eu vejo uma igreja lotada. Nossa, eu quero essa igreja lotada. Irmão, eu falo assim, irmão, se Deus me der um grupo de jovens com 50, eu me perco. Eu não tenho preparação para cuidar de 50. Não tenho preparo para cuidar de 50. Os que eu tenho lá já me dão um trabalho, misericórdia. Não, assim, eu não consigo atender, falar com todo mundo, conversar com todo mundo. Eu não consigo. Imagine 50. Se eu não conseguir dos meus, pelo menos montar mais uns 10 líderes para me ajudar a cuidar dos 50, não vou. E como eu vou alcançar os 50? Se Deus me der 50 hoje, eu perco amanhã 50. Eu perco precisa 50. ser sincero, precisa 50, ser porque sincero. Eu não tenho esse preparo. Mas aí o que acontece? É o tempo. Eu tenho que preparar líderes para me ajudar, pra gente conseguir ter. Então, se eu não me formar uma galera hoje, vai acontecer o que você falou. Daqui a pouco eles estão na faculdade e estão tomando pressão da galera que tá falando de agora liberar maconha. E você vai falar por pressão, você vai dizer, não, Deus fez, né? Ou também não eu já vi galera falando assim. Cara, isso acontece muito. Depois do debate que teve lá sobre aborto, umas 2 pessoas cristãs da sala vieram me falar assim, nossa, fiquei tão feliz que você defendeu, eu penso mesmo, mas eu não tive coragem. Eu fiquei tipo assim, tá, e aí você me deixou sendo malhada ali. Tipo, não concordou e nem discordou, ficou... Deus não está morto. Tipo, a pessoa, sabe, só abstrai. Só que se a gente nega diante dos homens, a gente vai ser negado diante de Deus.
a gente esquece às vezes que Jesus ele tem expectativas. Eu falo muito isso pra minha igreja, assim, pro nosso povo em Cidade Nova. Todas as vezes, antes de conduzir o louvor, quando eu posso, eu procuro lembrar eles. Porque às vezes a gente vai na igreja e a gente tem uma expectativa, mas Jesus tem expectativas em relação a nós. A Bíblia vai falar que ele pergunta para os seus discípulos, olha, quem o povo está falando que eu sou? Jesus tinha interesse em saber quem o povo achava que ele era. Será que eles descobriram que eu sou o Messias ou não? E o povo, mesmo com todos os milagres, não descobriu. E aí Jesus ele vira para os discípulos e ele fala, e vocês? Quem vocês que andam comigo todos os dias? Quem vocês dizem que eu sou? Então existia dentro do coração de Jesus a expectativa de ser reconhecido enquanto Messias, reconhecido enquanto Rei. E às vezes, dentro do nosso coração, isso não existe. Obrigada. Às vezes, dentro do nosso coração, a gente tem tantas expectativas em relação a Deus e a gente não pensa nas expectativas de Deus em relação a nós. Até na hora de conduzir o louvor. Tipo assim, às vezes é, o que eu quero tocar hoje? O que eu quero cantar hoje? Nossa, queria que tocasse tal música. Por que ao invés disso a gente não se pergunta, Deus, o que o Senhor quer ouvir hoje? Se é pra ele. A adoração é pra ele, não pra nós. Não é pra ele? Pelo menos em teoria. O que o Senhor quer ouvir hoje? O que o Senhor deseja de mim? Isso fala até sobre a forma de Deus de ser adorado. Porque Deus, ele nos dá a forma como ele deseja ser adorado. E quando a gente não adora a Deus da forma como ele deseja ser adorado, nós corremos o grande risco de nos decepcionar. De morrer na fé. Existem muitas pessoas que acabam fazendo isso. A Bíblia fala, tem uma passagem que fala muito no meu coração a respeito disso, desse tempo que a gente vive enquanto igreja. Que é, se eu não me engano, 2 Crônicas 6. Que vai falar sobre quando Davi ele vai trazer a arca para Israel. A Bíblia fala no livro de Levítico como a arca deveria ser carregada. Ela deveria ser carregada no ombro dos sacerdotes. E aí Davi ele decide ter uma ideia assim maravilhosa. Mais rápido. Ele fala assim, vou colocar a arca num carro de bois. Porque assim, pensa só, era tipo a coisa mais nova que tinha na época. Era tipo o auge da tecnologia. Só que era o que Deus tinha pedido? Era o que Deus queria? Não era. E aí a Bíblia fala que os carros de bois, os bois tropeçam. A arca quase cai. A arca que representava a presença de Deus. Um dos rapazes que estavam ali, ele estende a mão para segurar a arca, como se Deus precisasse dele, de forma totalmente irreverente. E ali ele morre, no meio daquele caminho. E aquilo que era para ser uma festa, porque a presença de Deus estava chegando em Israel, se tornou um dia de tristeza. E tem muita gente que transforma a festa, que é você receber o Espírito Santo, em dia de tristeza, porque ela coloca a sua expectativa nas estruturas humanas, de que as estruturas são capazes de trazer a presença de Deus, e não são. Não são. Nenhuma estrutura é capaz de trazer a presença de Deus para perto de nós. Não é a sua igreja ter parede preta ou ter parede branca. Não é a qualidade do som da sua igreja. Não é a qualidade do louvor que está sendo tocado. Se toca bem, se toca mal. Se canta bem, se canta mal. Claro que nós vamos procurar ao máximo oferecer uma boa estrutura. Mas tendo a ciência de que não é essa estrutura que traz a presença de Deus. Não é ela que carrega a presença de Deus. É a obediência, o tempo. É a obediência. É fazer da forma como Deus quer. Deus ele tem uma forma como ele deseja ser adorado. E nós precisamos aprender a corresponder ao coração de Deus. Porque não é adoração, né? É rebeldia. É porque rebeldia. Depois ele volta, pega a arca, aí anda um pouco, faz sacrifício. Anda um pouco, faz sacrifício. E faz carregando o quê? No ombro. A responsabilidade de trazer a presença de Deus para as nossas vidas, ela tem que ser carregada aqui, ó, nesse ombro. Pensa você carregar uma arca, que nem aquela, que era de madeira de acácia, um negócio super pesado, banhada a ouro, com as tábuas dentro, com maná dentro, com a vara de Arão dentro. Você carregar aquilo por quilômetros. Era trabalhoso, era cansativo, era mais lento do que os carros de bois. Não era tão agradável. Não era tão tecnológico. Mas era a forma como Deus queria. E a gente precisa parar, às vezes, e se perguntar, eu estou fazendo o que Deus quer? Eu estou fazendo o que Deus pediu? Então, é que nem você falou, não é agradável. Mas a que ponto? O ponto não é agradável por quê? Porque eu não estou desfrutando da presença de Deus. Era porque a presença de Deus que estava ali.
e não era agradável. Ele não queria passar tempo com a presença de Deus, ele queria ir rápido para as coisas dele. Exatamente. Isso fala também ao nosso coração. É uma geração muito fast food a nossa, né? De tipo assim... E aí você vê um monte de gente emocionada morrendo na fé. Que nem Uzá morreu. Porque gente emocionada sempre é irreverente. Essa é uma característica, assim... A principal característica que eu vejo em gente emocionada é que ela é irreverente. Porque ela não conhece a presença de Deus. Então ela não tem temor. Ela não tem temor com as coisas de Deus. Aquela pessoa que ela não tem o mínimo respeito nem pela casa de Deus. Você quer ver? Pega o copo d'água, não tem a capacidade de tirar o copo d'água que bebeu a água e jogar no lixo. Sai da igreja como se não fosse nada. Tem o diácono que faz isso. Tem o diácono que faz isso. Chega na igreja do jeito que veio no mundo, do jeito que saiu, com a cabeça toda atulemada, e sobe no altar para ministrar. Ministra e não tem respeito por pastor, por pastora. Acontece. Acontece. Ministra e tá com a vida toda errada. A gente precisa saber o que a gente está fazendo, cara. Parar de viver uma vida dupla, uma vida dúbia. Isso não agrada a Deus. Isso gera nojo em Deus. Exatamente. A Bíblia vai falar em Amós. Olha só que coisa pesada. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei em choque. Deus ele fala pro povo em Amós: afastem de mim o som das suas canções. Eu não quero ouvir. Já pensou que pesado Deus virar pra você e falar: eu não quero te ouvir. Chega de cantar música, chega de cantar pra mim, eu não quero. E aí Deus ele fala: olha, eu quero que a justiça corra como ribeiro perene. Eu quero retidão fluindo como um rio. Deus ele estava falando: olha, não adianta você vir para mim com todas essas suas canções, com toda a sua estrutura, se você não for diferente. E tem muita gente que não vive em retidão, que não vive em justiça, achando que vai chegar no domingo e vai cantar a música e vai se emocionar porque a luz está apagada, porque a banda é boa. E aqui em Jaú, graças a Deus, na nossa região 523, nós temos excelentes músicos, bandas muito, muito boas, igrejas muito bem estruturadas. E é muito fácil você acabar se perdendo no meio disso. E você achar que a estrutura que traz a presença de Deus, você achar que você pode ser irreverente, você achar que você pode ajudar Deus. Porque Uzá, o que ele pensou foi assim: eu não vou deixar a arca cair, né? Não vou deixar a arca cair, eu vou dar uma ajudinha para Deus. Tem gente que acha que precisa ajudar Deus. Mas é um assunto muito pesado. Mas necessário. Vamos então dar uma caminhada. Assim, hoje você trabalha com coordenadora do FIPAS. Uhum. E como que trabalha o FIPAS? Eu falo que é um trabalho muito difícil. Porque é um trabalho de formiga. A maioria das vezes o filho de pastor ele tá cansado de eventos. A gente vive em todos. Todos, literalmente todos. Filho de pastor é aquela coisa bombril. As pessoas falam: nossa, filho de pastor faz tanta coisa, a gente faz porque não tem quem faça, gente. Não tem quem vai pra bateria, vai o filho de pastor. Não tem quem vai pra escolinha, vai o filho de pastor. Não tem quem fique de porteiro, vai o filho de pastor. A gente abre, a gente fecha a igreja, a gente limpa, a gente faz tudo. Na minha igreja mesmo eu sou a banda de uma mulher só. Eu já vi. Eu sou a banda de uma mulher só, o Rick sabe. Tipo, não tem banda, não tem quem toque, sou só eu. E eu pego o teclado e é aquilo, entendeu? Não, mas tem tudo, tem bateria, tem tudo no teclado dela. Tem que ter, senão, né? Então, assim, a gente acaba fazendo muito de tudo. Então, eu penso que é mais proveitoso eu trazer eles pra perto de mim do que eu ficar inventando mil e uma coisas. E você já aconselhou algum jovem FIPA? Como assim? Já. Tipo, já foram procurar você? Já. Falaram que não tava aguentando mais. Já aconteceu, mas assim, é muito difícil um filho de pastor fazer isso. E eu falo por experiência própria. Né? Por experiência própria, porque muitas vezes a gente não sabe em quem a gente pode confiar. Vou ser muito sincera com vocês agora, abrir o coração. Tem muita gente que acha que pastor é super-herói, entendeu? Pastor, ele não tem erros, pastor não tem falhas, pastor não pode passar um problema. Já teve pessoas com quem a minha família se abriu, de tipo assim, falar sobre problemas que nós estávamos passando, comentar, como qualquer amigo, comentar sobre um problema que nós estávamos passando. E pessoas saíram da igreja e falaram assim:
como é que eu vou congregar numa igreja que o pastor passa por isso? Porque pastor não pode ter problema, entendeu? E essa é uma das coisas que às vezes até é difícil de conciliar no ministério, que é você entender que o poder de Deus não é seu, para você usar do jeito que você quer. Quantas vezes eu não vi os meus pais ministrarem sobre coisas e ver pessoas sendo curadas. Também tive a oportunidade de ministrar sobre coisas e ver pessoas recebendo curas, se tornando prósperas, famílias se convertendo, libertação. E serem coisas que eu estava vivendo comigo, com a minha casa, e a gente não tinha provado. Entendeu? Às vezes a gente vê a família de um irmão que está ali junto e a gente queria a nossa família. E quem cuida da família do pastor? Entendeu? Quem cuida da gente? Com quem que a gente pode contar? E às vezes você conta as coisas, ou a pessoa sai espalhando, ou ela não tem maturidade para entender, ou ela não tem maturidade para separar, entender uma coisa da outra. O que é você enquanto pessoa e o que é você ministrando. Que são coisas diferentes, sim. Porque Deus, ele usa as pessoas, inclusive Deus, ele usa pessoas com quem ele não tem compromisso. A Bíblia vai falar sobre falsos profetas que foram usados por Deus. Você vê Balaão. Tudo que Balaão falava, acontecia. Acontecia. Era por isso que Balaão era de Deus? Não era. Ele era um profeta vendido. Ele profetizava por dinheiro. E às vezes é muito difícil as pessoas reconhecerem isso. Sabe que nem todo mundo que fala estando bem com Deus. E que nem todo mundo que está passando por um problema, está passando por um problema porque está mal com Deus. Às vezes você só está passando por um problema, por uma aflição. E existem coisas, inclusive, que a gente passa e às vezes a gente não entende no ministério por que a gente está passando aquilo. E muitas vezes é para que você possa ministrar sobre outras pessoas. Porque isso acontece, por exemplo, com Ezequiel. Deus, ele permite que a mulher de Ezequiel seja morta para que Ezequiel entendesse aquilo que Deus estava ministrando sobre o povo. Primeira vez que eu li sobre o profeta Oséias, que a Bíblia fala que ele se casa com Gomer, uma mulher que era uma prostituta. Ela continua traindo ele várias vezes durante o casamento, até ter a parte da redenção, tal, que ele vai buscar ela. Por que Deus permitiu, por que Deus mandou que um profeta se casasse com uma prostituta? Não estava na cara que ia dar errado? Entendeu? Aí você olha, parece ironia, né? Ora, quem diria? Mas Oséias começa a ministrar sobre a infidelidade do povo de Deus em relação a Deus. Enquanto noiva e noiva. Então, às vezes, para você ministrar sobre alguma coisa com propriedade, o Senhor Deus, ele te permite passar. Por certas situações. Por certas situações. Até para você entender. Até para você entender. Então, às vezes, não é fácil lidar com isso. Então, um filho de pastor chegar e pedir ajuda para alguém, confiar em alguém, eu acho que é algo muito difícil. É uma confiança que você precisa conquistar. E se tem algum filho de pastor que confia em você o suficiente para você conseguir conversar e aconselhar ele, por favor, cuide. Por favor, valorize, não saia falando, não saia comentando. Porque muitas vezes a gente está sob o escrutínio de várias pessoas e a gente não sabe muito bem como lidar com isso. E a gente vê, né? Eu, por exemplo, não me dói a pessoa sair falando que a igreja pagou a faculdade da Melissa. Eu sei que é uma faculdade pública, acabou. Agora, me dói uma pessoa virar para minha mãe ou para o meu pai e falar sobre a integridade deles. Porque são pastores? São, mas são meus pais. Antes de tudo, são meus pais. E aí vem a parte que eu acho que é muito difícil para o filho de pastor. Muito, muito. E até porque a gente, muitas vezes, o filho de pastor, ele é tão assim, que eu brinco, que se a gente faz porque é filho de pastor. Se não faz, deveria porque é filho de pastor. Nunca tá certo, nunca tá bom. Graças a Deus, em Cidade Nova não é assim, tá bom, gente? O povo da minha igreja é maravilhoso, é um povo muito carinhoso. São a minha família, mas eu já passei em lugares que foi assim, né? Viu, vou mudar de assunto de novo e aí a gente já vai caminhando pro final. Só pra gente entender, ó. Meu pastor também é pastor, árbitro e político. O Rafa, ele entra em todas as categorias que a turma fala mal. E você agora com a sua mãe também
pré-candidata a vereador. Já é pré ou já é candidata? Pré-candidata. É pré-candidata ainda, né? Então, pré-candidata a vereador. E aí, como que vai ser agora? Falei assim, mãe, não, mais um não. Um novo desafio. Tá sendo bem difícil. Vou falar pra vocês, tá sendo muito difícil pra mim. Porque eu sou uma pessoa, assim, muito... É aquilo, eu realmente não ligo pro que falam de mim, eu não dou a mínima. Porque, assim, pra mim tá tranquilo, eu sei o que eu sei. Agora, falar dos meus pais é uma coisa que mexe muito comigo. E que me tira, assim, um pouco do sério. Eu sou uma pessoa muito paciente. Eu me considero uma pessoa bem, assim, paciente, bem tranquila. Porque eu tenho preguiça de brigar. Ah, eu já gosto de brigar. Eu queria ser candidata, já que não deixa. Eu Tentei ser tenho síndico, muita já que não preguiça. deixou. Gente, eu tenho muita preguiça de brigar, juro. É muito, assim, eu não gosto de briga porque... Não briga, eu gosto de exige. discussão. Não, eu não Debate. gosto nem na discussão, porque me exige, sabe? Eu não gosto. Mas, também, quando eu entro em alguma discussão, quando eu entro em alguma briga, É pra ganhar. aí é pra, tipo assim, é pra ir, entendeu? E eu sou uma pessoa que eu penso muito no que eu falo. Então, eu não sou uma pessoa, assim, descuidada. Aquela pessoa, assim, que fala sem pensar. Uhum. Então, geralmente, se eu magoei alguém, foi porque eu quis. Tá? Então isso é um problema. Fica um recado. Fica o recado. Acho que é por isso que não gosto de discussão. Hein? É por isso que eu não gosto de discussão, porque eu não sei discutir, eu não sei ter limite. E isso é algo que Deus precisa tratar em mim, que Ele tá tratando, inclusive, porque a gente precisa ter esse meio termo, né? Mas, assim, eu creio de todo o meu coração que nós precisamos de pessoas que nos representem. A Bíblia, ela nos dá muitos exemplos. Muitas pessoas falam assim, política e religião não devem se misturar. Cara, se Cristo pra você é só uma religião, Não se tudo mistura, bem. não. Só esses dias aí foi aprovado o dia do funk. Tipo assim, se pra você Cristo é só uma fatia, uma parte da sua vida, sabe? Aquele domingo que você vai, amém. Pra mim é tudo. Ou é tudo ou é nada, no final das contas. Deus, ele trabalha assim. Ou ele vai ser o seu tudo, ou ele não vai ser o seu nada. Deus, ele não aceita metade. Jesus não ficou só com o braço pregado na cruz. Não foi só o pé que pregaram na cruz. Sabe? Foi ele inteiro. Deus, ele entregou o seu melhor, o seu único filho. Então, não tem coisa mais radical do que o cristianismo. E quando a gente fala sobre essas coisas, existem muitas pessoas que falam sem base bíblica. A Bíblia nos dá inúmeras pessoas que Deus, ele usou para mudar governos, para mudar a vida de pessoas, do início ao fim. Se você for olhar, José foi governador no Egito e governou de acordo com a justiça de Deus. Débora... E ajudou o povo dele. E ajudou o povo dele. Débora foi uma mulher que foi uma juíza na época. Porque quando ela foi uma juíza, foi na época que Israel não tinha reis. Então, a maior autoridade sobre o povo de Israel na época era o quê? O juiz. Quando Débora foi juíza, ela foi a maior autoridade que havia no momento. Deus, ele usou Esther. Imagina se Esther se recusa a ir para o palácio e fala, não vou, não acho que judeu se mistura com persa. Não acho que é uma coisa que se mistura. Porque, assim, o diabo, cara, ele é astuto. E a pessoa que está lá com o diabo, com planos para destruir o povo de Deus, com planos para destruir valores e princípios, ela não tem medo, ela não tem vergonha. E ela vai e ela faz. Amã não teve vergonha de chegar diante do rei e de falar assim, olha, eu quero um decreto para que os judeus sejam mortos. Ele não teve. E muitas pessoas se enganam achando que Esther, ela intercedeu diante do rei e o rei desfez o decreto. Não, era um decreto que não podia ser desfeito. Porque uma vez que fosse selado com o anel do rei, de acordo com a lei dos persas, não poderia ser revogado. Quando Esther, ela se apresenta diante do rei, com aquela coisa assim, se eu tiver que perecer, eu pereci. Vou ir contra, e é isso mesmo. Quando ela se revela, ela sabia que era uma lei irrevogável. Irrevogável. E o que é que Deus fez, então, através de Esther? Deus fez com que o rei fizesse um decreto permitindo que o povo lutasse, que o povo se defendesse. Então, nós precisamos de pessoas assim, entendeu? Que estejam em todas as esferas, que estejam nas faculdades, que estejam dentro das casas de lei, que estejam nas prefeituras, que estejam em todos os lugares, sendo voz de Deus e sendo a pessoa que vai estar intercedendo diante do rei e pedindo pelo direito de se defender, pelo direito de defender o povo de Deus. É nisso que eu acredito.
E essa tem sido a missão da minha mãe atualmente. Mais uma missão que ela resolveu assumir e que ela tem o total meu apoio, porque alguém precisa fazer. E eu acho de extrema importância. É muito importante, especialmente pra gente que é jovem, cara. A gente Obrigado. tem muito jovem. A gente tem muito jovem nessa premissa, assim, de que religião e política não se misturam. As pessoas não entendem a laicidade do Estado. Falam, o Estado é laico. Tá legal, o Estado é laico, não é ateu. Estado laico é diferente de Estado ateu. As pessoas acham que você vive num Estado laico, então você não pode expressar a sua religião. Não, eu não vivo num Estado ateu. O Estado laico significa que o ateu, que o candomblessista, que o católico, que o espírita e que o evangélico, eles coloquem as suas posições. E dentro de uma democracia, o que for maioria é o que vai prevalecer. Então, nós precisamos lutar como? Sendo maioria. Precisamos lutar nos colocando nesses lugares e expressando a nossa fé, o que não fere a laicidade do Estado. O Estado ser laico não significa que o Estado é ateu. Isso confunde muitas pessoas. E a Bíblia está cheia de gente que cuidou do corpo de Cristo. Você vê, por exemplo, Jesus ele foi sepultado no sepulcro de José de Arimateia, que era um político da época. Era uma pessoa influente. Quem conseguiu o corpo. Que conseguiu o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo hoje? A igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Então nós precisamos de pessoas que vão cuidar do corpo de Cristo. Pessoas que vão estar lá diante das autoridades, cuidando desse corpo, cuidando da igreja, cuidando dos nossos interesses enquanto povo de Deus. Né? E isso é muito sério. E a nossa geração não pode se omitir nisso. Nós temos um compromisso muito sério. A Bíblia vai falar, por exemplo, nos Juízes, principalmente você vê esses altos e baixos, né? Quando vinha uma geração que se esquecia do Senhor, a geração seguinte o quê? Sofria. Então, nós temos a responsabilidade com a próxima geração. Eu sei que a gente acha que a gente é a super geração que vai vir e vai trazer o avivamento, mas talvez a gente não seja. Talvez a gente seja aqueles que vão abrir caminho. E para abrir caminho, a gente não pode abrir mão de todos os espaços, de ser crente em todos os lugares, inclusive na política. A gente tem que abrir caminho e não deixar eles se fecharem, né? Os que já foram abertos pra gente. Sim, e essa é uma responsabilidade muito grande. Cara, quanta gente não teve que suar para construir o que a gente tem hoje, sabe? Pra gente chegar aqui hoje foi suado, não foi fácil. A gente precisa valorizar e a gente precisa aprender a ouvir e aprender. Porque tem muita gente que quer ensinar e não quer aprender. A gente vive numa geração que é muito engraçado. A palavra da nossa geração é desconstrução. Mas estão desconstruindo tanto que não tem mais nada, só tem ruína. Estão desconstruindo e desconstruído já. Estão desconstruindo e não estão construindo nada. O que a gente está construindo? A gente precisa construir algo para Cristo. A gente precisa planejar o caminho do Senhor. Se a gente quer a volta de Cristo, a gente precisa colocar naquela posição de João Batista mesmo. De se colocar como aquele que vai preparar o caminho. Vai abrir o caminho para a vinda do Senhor. E aí vem a importância de não ter medo de se posicionar. A gente não ter medo de falar. Tudo, né? Na faculdade, igual você contou o seu testemunho. E não ter medo de liderar. Porque hoje que a gente tem uma carência muito grande de líderes. A política ninguém quer. Porque nem eu brinquei com você, mãe, sai fora. É bucha. É bucha, mas tudo é bucha. Como você, pastor? É bucha. Gente, eu não queria. A gente precisa e necessita de pessoas que sejam dispostas e preparadas a brigar e postular. Porque tem que ser cristão. É que nem você falou assim, você, um cristão dentro da faculdade, ali você tem que ser um extremo, porque de um dia pro outro, tudo pode mudar. Você conversar, uma conversa mal interpretada, ela pode acabar com uma reputação, acabar com tudo. Exatamente. A gente mais vê. O compromisso que a gente tem de testemunha, eu acho que é uma coisa muito forte. Eu sempre achei assim... Uma das coisas que as pessoas falam muito sobre filho de pastor é que a parte que mais pega é esse testemunho, a expectativa das pessoas. Isso nunca foi um grande problema pra mim, porque, tipo assim, tinha minha vida com Deus, tá tudo certo. O problema pra mim era realmente as coisas que eu via, o que as pessoas faziam com os meus pais, que me chateava e que me fazia olhar assim e falar, puxa, não quero isso pra minha vida, não quero essa dor, esse sofrimento. Ao ponto até de eu chegar diante de Deus e eu falar, Deus, eu não quero. Eu já cheguei diante do altar de Cidade Nova para falar, Deus, eu não sei o que o Senhor tem para mim, mas eu não quero.
e depois ter que voltar lá mesmo com a cara, assim... Lavada. Com a cara lavada, falar, Senhor, o Senhor lembra daquela oração? Me desculpe, não sabia o que eu estava falando, quero sim. Se ainda me quiseres, eu te quero. Mas por causa disso. E a gente precisa começar a se posicionar mesmo. Se posicionar e ser firme nas nossas posições, porque isso demonstra a convicção da nossa fé. Se a gente não tem convicção da nossa fé, que fé é essa? Que a gente não consegue defender. A gente tem que estar pronto, né? E a gente, enquanto igreja, a gente precisa ser muito unido em relação a isso. Porque existe, assim, a pessoa fala, eu tenho uma opinião, eu tenho uma opinião, eu tenho uma opinião. Tá, mas o que a Bíblia diz? Ponto. O que a Bíblia disse é o que vai ser feito, é a lei. E é isso. E é isso, né? Quer falar alguma coisa? Quer também? Tem algumas perguntas? Temos perguntas. Bem que eu tenho que responder. Ah lá. Há quanto tempo é cristã? Nossa, a vida inteira. De berço. Antes, né? Eu não lembro, de verdade, eu não lembro exatamente assim um momento, falar, nossa, me converti com tantos anos. Eu me batizei com 13, mas eu só demorei até pra me batizar porque eu queria me batizar no rio. Eu tinha o sonho de ser batizada assim em água corrente, eu não queria me batizar em piscina. Ai, que eu pego o pecado dos outros, né? Eu achava assim, nossa, eu quero ter uma foto, sabe? Um negócio legal pra guardar, tal. Aí teve um dia que Jesus me pegou, aí eu não aguentei mais e me entreguei mesmo. Mas não foi no rio? Não foi no rio, foi numa piscina, num dia de inverno, à noite, eu tava doente. Depois eu fui lavar a cabeça, acabou a água da igreja, eu voltei pra casa com shampoo no cabelo, foi uma coisa. Mas foi de berço, então. Mas foi muito assim. Eu tenho muitas lembranças assim de experiências com Deus com tipo 5, 6 anos. Então eu não sei me separar de Jesus, não sei dizer. Mas assim, com 13 foi quando eu me entreguei Decisão. mesmo. Foi a minha decisão. Meu Deus. Tenho até medo. Tem outro? Tem outra? Tem? Quais as novidades para os FIPAs da região? Essa é boa. Nossa, então vou anunciar. Vou aproveitar aqui então para fazer um anúncio oficial. Vai. Gente, pretendemos fazer uma célula online de FIPAs. Que legal. Porque eu acho que muitas vezes é muito difícil para os pastores trazerem os seus filhos e participarem mesmo, porque tem muitos eventos na região, tem muita coisa acontecendo, muitos trabalham, muitos são de outras cidades, né? Aqui em Jaú, o pessoal de Jaú é mais fácil de reunir, mas o pessoal de outras cidades é mais complicado, e eu entendo isso de verdade. Então, às vezes que eu fui tentar fazer algo presencial, tiveram, tipo, pouquíssimas pessoas, pouca adesão. Então, daqui pra frente, eu quero tentar fazer uma célula online em que eles possam participar, nem que seja de câmera fechada. Você estando ali já é uma alegria, entendeu? E aproveitando para mandar um recado, contem comigo para tudo. Eu não sou uma pessoa que vai sair falando, que vai sair comentando. Sou uma pessoa que viveu, passou a mesma coisa que você, às vezes ainda tá passando e tá tudo bem e a gente pode passar de tudo juntos. A gente é família e junto a gente vai mais longe, a gente consegue se entender. FIPA se entende. Tem faixa etária? Vocês trabalham todo mundo junto? Então, tem algumas faixas etárias que ficam difíceis de trabalhar, né? Tipo, o que eu vou falar pra uma pastora Mara, pra uma pastora Celina? Tipo assim, não dá. Elas já são referência, né? Não são pessoas que precisam, né, desse apoio. E os mais novos, eu acho que muitas vezes eles não percebem ainda as coisas. Essa troca de experiência? Existe. Às vezes eu peço conselho de alguma coisa. Mas, assim, o nosso foco atualmente dentro da coordenadoria, até de uma forma estadual, tem sido jovens e adolescentes. Porque é realmente a idade que a gente começa a ver as coisas, que as pessoas começam a colocar expectativas, né? Eu sempre falo que nós somos filhos de pastores e às vezes as pessoas acham que é por isso que nós fomos escolhidos. E na verdade não. Nós não somos escolhidos porque nós somos FIPAs. Nós somos FIPAs porque nós fomos escolhidos. Deus, Ele sabe exatamente a família em que Ele nos colocou. A Bíblia fala sobre Jeremias, no capítulo 1. Fala que ele é filho de Ilquias. Uma vez eu fui procurar, assim, me deu na telha. Eu falei, quem é Ilquias mesmo? Ilquias, cara, foi um sacerdote
tremendamente usado por Deus, porque no tempo dele, eles encontraram o livro da lei, eles encontraram a palavra de Deus, e começou assim uma reforma no reino, destruíram os altares para Baal, se voltaram para o Senhor. Então foi assim um momento muito precioso. Agora você pensa, ele era sumo sacerdote, quem seria o próximo sumo sacerdote? Jeremias. O pai dele era tipo o cara. Mas, e ele? As pessoas tinham com certeza expectativas sobre ele. Só que quando Deus ele vai conversar com Jeremias, ele já chega falando, olha, eu te escolhi antes do ventre materno. Então eu creio que nós, Fipas, nós fomos escolhidos para fazer parte da família que nós fazemos. E nós recebemos de Deus esse poder, esse cuidado de sermos colocados numa família sacerdotal. Existe um porquê para tudo isso. Nós fomos escolhidos. E agora a gente não tem para onde correr. É isso. É isso. Temos mais algumas? Ai, meu Deus. Próxima. Meu Deus. Vai aparecer. Vai, carrega. Corte. Corte. Acabou. Vem, teu rei. Aí. Chegou. Sempre foi da quadrangular? Não, gente. Infelizmente não. Infelizmente não. A minha família, meus pais se tornaram pastores em um outro ministério. Nós somos quadrangular há cerca de 5 anos. E nesse outro lugar onde a gente estava, era muito difícil algumas coisas, sabe? Tinha algumas coisas que não eram bíblicas, tinham alguns escândalos, muitas coisas que nós não concordávamos. E Deus, ele nos deu uma direção muito clara do que nós deveríamos fazer, e Deus, ele nos trouxe para cá. Então hoje eu assumo essa igreja assim como a igreja do meu coração. Foi uma igreja em que o sangue já é quadrado, né? Eu brinco que eu sou crente quadrada. Porque aqui foi um lugar muito de cura para mim. Eu cheguei aqui muito machucada, especialmente na nossa região, assim. Eu cheguei com muitas dúvidas a respeito de chamado, sem aceitar essa questão do pastoreal. Eu queria, mas eu não aceitava. Todo mundo falava, todo mundo via, mas eu era incapaz de me ver assim. Eu não conseguia nem dar paz para as pessoas no microfone para cantar, juro para vocês. Não dava. Eu morria de medo. E Deus, ele foi me tratando até eu chegar onde eu tô hoje. E eu creio que existem outros lugares onde ele vai me levar. Então eu sou muito grata. Não fui sempre da quadrangular, não nasci quadrangular. Mas escolhi esse lugar para amar, para congregar, para fazer parte. Para liderar. Amém. Foi mais rápido agora. Como foi a sensação de ser chamada para ser coordenadora de FIPAS? Eu fiquei em choque. Porque foi numa reunião de pastores e eu não estava esperando. Foi tipo, do nada. Foi do nada. Juro para vocês, foi do nada. E assim, eu fui muito ferida nessa área. Muito. Porque como eu disse para vocês, eu nem sempre fui quadrangular. Então eu vi muitas coisas. E vivi muitas coisas que, na verdade, não deveria ter vivido. Porque, às vezes, a gente também faz muita coisa para Deus que Deus não pediu. A gente, às vezes, quer entregar muita coisa para Deus que Deus não pediu. E eu vivi isso. E eu sei como é duro, às vezes, você fazer as coisas para Deus sem Deus ter pedido. Porque quando a gente faz para Deus aquilo que Ele não pediu, a gente se cansa. É que nem Marta. Jesus não chega para Marta falando, olha, cadê a janta? Mas ela se ocupa, e ela se ocupa, e ela se ocupa até ela cansar. E eu vivi isso. Então, eu me senti assim, a pior pessoa para fazer isso. Juro para vocês, eu me senti assim, a pior pessoa. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não sei. E eu vou ser sincera para vocês, eu ainda não sei como ser uma pessoa de confiança para eles. Alguns eu ainda não consegui me achegar de verdade para conversar e mostrar aquilo, porque são muito fechados. Alguns não sei, talvez porque eu não sou natural quadrangular, eu não cresci com alguns como outros tiveram a experiência assim de crescerem juntos. Então eu não tenho tanta intimidade, então eu me achava assim a pior pessoa. Mas eu sempre fui o tipo de pessoa assim, que se Deus chamou, tá bom. O que é pra fazer? Vamos lá. Vamos lá. Se eu tô preparada, se eu não tô, se eu vou, se eu não vou, não interessa. Deus tá comigo? Deus mandou? Já fui. Eu sou assim. Amém. Mais uma? Acabou. Foi tranquilo, Então tá foi bom. tranquilo? Foi ótimo. Ó, pra gente encerrar então, eu queria que você deixasse uma mensagem pra eles, alguma coisa de motivação pros FIPAS. Uma motivação para os FIPAS. FIPAS, vocês são muito amados.
Vocês foram escolhidos por Deus. Muitas vezes parece muito difícil, e é mesmo, não vou mentir. É difícil, é cansativo, é pesado, mas Deus, ele não te colocou na família que você tá à toa. Existe uma palavra sobre você, existe um Deus que te escolheu antes do ventre materno, que não te escolheu por causa do seu pai, da sua mãe. Eu não tô falando isso porque você vai ser pastor que nem eles, porque Jeremias, por exemplo, não foi pastor, foi profeta, teve um ministério diferente, mas você foi gerado no altar. E não existe nenhuma pessoa que coloque tudo no altar, que coloque a vida no altar, que não receba em dobro. Então, não tenham medo de colocar a vida no altar. Vocês são do altar, vocês pertencem ao altar. E quem é forte no altar é forte em qualquer lugar. Amém. Amém. É isso. Kathleen? Muito obrigada, Melissa, por estar aqui com a gente, Eu que ter agradeço. vindo da sua cidade, ter preservado esse tempo para estar aqui com a gente. Tenho certeza que muitas pessoas foram tocadas através da sua vida e que você continue sendo um instrumento, sendo usada por Deus. Amém. E você vai chegar em lugares muito... Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe. Galera de Perdeneiras, conheçam um projeto da pastora Beth. Você que mora lá, que vota lá, a gente precisa de pessoas cristãs que nos representem. Então, ela é uma pessoa que nos representa, ela é uma pessoa que a gente conhece e não falo para votar, mas eu falo para você dar espaço e conhecer o projeto e as coisas que ela tem proposto. Amém? Fiquem com Deus. Amém. E é isso, Melissa, mais uma vez, obrigado. que Galera, agradeço. segue, curte, compartilha. E até o próximo, pessoal. Deus Fica com Deus. abençoe.